Eu cumprimento a todos os queridos e amados irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos aqui a nossa leitura, a nossa meditação no livro de Josué, no capítulo 11. Diz assim: Quando Jabim, rei de Azor, ficou sabendo deste acontecimento, mandou mensagem a Joabe, rei de Madom, aos reis de Siron e de Aczaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, na planície, ao sul de Quinerete, nas terras da planície, e às encostas de Dor, a oeste. Aos cananeus a leste, a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus, aos jubizeus das montanhas e aos aveus ao pé do monte Hermon, na região de Mispá. Partiram tendo com eles todos os seus exércitos, um povo numeroso como a areia na praia do mar, com uma enorme quantidade de cavalos e de carros. Todos esses reis, havendo se juntado, vieram acamparam junto às águas de Merom para combater Israel. O Senhor Deus falou então a Josué: Não temas diante deles, pois amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos transpassados a Israel. Cortarás os tendões dos cavalos deles e queimará todos os seus carros de guerra. Josué, com todo o seu exército, os atacou de surpresa perto das águas de Merom e caiu sobre eles. O Senhor Deus os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote, Maim e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem permitir que um só adversário sobrevivesse. Josué os tratou exatamente como o Senhor lhe havia ordenado, cortou os tendões dos seus cavalos, queimou completamente os seus carros. Na mesma época, Josué retornou e conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a grande capital de todos esses reinos. Exterminou a espada todos os que nela estavam. Aniquilou-os totalmente sem poupar nada que respirasse e incendiou Azor completamente. Todas as cidades desses reis, bem como todos os seus reis, Josué os venceu. Tomou e passou ao fio da espada, declarando-os como anátema, absolutamente de acordo com as instruções que Moisés, servo do Senhor, havia prescrito. Todavia, Israel não incendiou nenhuma das cidades erigidas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué mandou queimar totalmente. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, porém passaram todas as pessoas ao fio da espada, até exterminar por completo esses povos, sem poupar ninguém. Como o Senhor ordenou ao seu servo Moisés, assim orientou Moisés a seu colaborador Josué, e Josué executou tudo sem omitir uma só palavra daquilo que o Senhor ordenou a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Negueb, toda a região de Gósen, a Cefalá, as terras das planícies de Judá e Arabá, o Vale do Jordão e também os montes de Israel, com suas planícies litorâneas, desde o Monte Alaque, escarpado, que se ergue na direção de Seir até Baal-Gade, no Vale do Líbano, no sopé do Monte Hermon. Josué capturou todos os reis e os matou. Durante longo tempo, Josué batalhou contra todos esses reis. Nenhuma cidade fez a paz com os filhos de Israel, salvo os heveus que habitavam em Gibeon. Foi por meio da guerra que tomaram todas as outras cidades, porquanto foi o próprio Senhor que decidiu endurecer o coração desses povos para que insistissem em lutar contra Israel, a fim de que fossem considerados anátemas, não havendo remissão para eles.
mas sim lhes sobreviesse completa destruição, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela época, Josué eliminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, e todos os montes de Judá e de Israel. Josué exterminou-os completamente, assim como as suas cidades. Assim, pois, nenhum dos descendentes de Enaque foi deixado vivo sobre todo o território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod, de que alguns puderam sobreviver. Josué tomou toda a terra, exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés, e a concedeu por herança ao povo de Israel, repartindo entre as tribos. A terra experimentou o descanso das batalhas e da guerra. Queridos, a Bíblia é uma junção de histórias do mundo, da história do mundo, melhor dizendo, né? Com a repetição contínua da lei de Deus. Estudar as Escrituras é orar, ou melhor, estudar as Escrituras e orar é a única forma de nós conhecermos a Deus, o Deus da nossa criação e da nossa salvação. O autor da vida ele conta a história da humanidade enquanto ele ensina pedagogicamente, mostrando todos os aspectos em que o homem pode falhar. Para isso tudo para nos ajudar a lidar contra o pecado. E notem, não é para lidar com o pecado, é para lidar contra o pecado. Ele representa ou ele apresenta as soluções para cada falha humana antes mesmo que os problemas aconteçam. Isso é a lei de Deus, queridos. Analisem os mandamentos, os princípios de Deus. É impressionante, só mesmo realmente quem nos fez pode fazer isso. Ele sabe exatamente o nosso funcionamento, ele sabe como funcionamos e como funciona o pecado em nós, né? É como um aparelho, é como um aparelho elétrico que foi feito para funcionar no 220, no 110, e a gente liga no 220. O fabricante sabe o que vai acontecer se o aparelho for ligado no 220. Vai explodir, não vai exportar, né? Não vai funcionar. E Deus é assim, a lei de Deus é exatamente isso. O nosso manual de instruções, né? Onde Deus sabe exatamente como o pecado funciona em nós e Ele sabe exatamente cada uma das falhas humanas. Ele sabe exatamente como o ser humano reage a cada falha e a cada investida do maligno. Então, o que ele fez? Ele fez uma lei completamente... ele fez uma lei de um pai completamente apaixonado pelos seus filhos, né? Que cuida do funcionamento dos seus filhos, do funcionamento da sua casa. Nessa lei, ele diz exatamente, ele apresenta já exatamente, né, as soluções para cada uma das falhas humanas, antes mesmo que os problemas aconteçam. Ou seja, a lei serve para evitar os problemas da nossa vida. Que pai responsável, que pai amoroso, que professor dedicado, que cuidadoso. Queridos, os métodos de Deus são infalíveis. Confia nele. Aqui nesse capítulo, no capítulo 11 de Josué, ele segue o mesmo padrão dos capítulos anteriores, insistindo sempre na continuidade da lei que Moisés tanto insistiu, né? Alguns
alguns teólogos liberais, eles querem separar o Pentateuco do resto da Bíblia. Mas nós precisamos enxergar, queridos, que ver o resto da Bíblia, nós precisamos ver, enxergar, sabe, que o resto da Bíblia começa com Josué e ele está simplesmente dando seguimento aos 5 livros anteriores, aos 5 livros de Moisés. Então não tem como separar. Como nós vimos no último capítulo do livro anterior, lá em Deuteronômio, provavelmente Deuteronômio foi concluído pelo próprio Josué. Depois de conquistar a parte sul de Canaã, o exército do povo de Deus avançou para o norte. E aí aqui nos versículos 1 até o versículo 5, o movimento de oposição a Israel era liderado pelo rei Jabim, né? E com os outros reis do norte de Canaã para lutar contra Israel, né? Lembra que eles se juntaram, nós acabamos de ler, né? E aí no versículo 6, Deus acalma Josué e garante para ele e garante a vitória, né? Garante que ele vai ser vitorioso. E nos versos 7 até o 9, daí Josué derrota completamente todos aqueles reis. E nos versículos 9 até o 15, então Josué vai vai devastar todas as cidades inimigas, matando pessoas, levando seus bens. Esses versículos, eles repetem várias vezes que Josué não desobedeceu nenhuma ordem de Deus dada diretamente para Moisés ou para ele mesmo, né? A partir dos versículos 23, deixa eu ver, não, perdão, do 16, do 16 até o 23, toda a terra inimiga foi conquistada. De uma forma completamente ordenada por Deus, sem poupar nenhum não convertido para que não se espalhasse pela nação, nenhuma família de rebelde, sabe? Nenhuma família impiedosa. Toda a terra conquistada foi ocupada pelos israelitas, né? Queridos, nós vivemos num mundo onde o povo de Deus vive um terrível conflito sem fim. Naquele tempo, a ordem de Deus era exterminar o mal por completo, para que ele não se espalhasse no meio do povo de Deus, porque assim o povo de Deus ia ser um povo separado, um povo muito diferente, que ia servir de exemplo para todas as nações, que era o objetivo de Deus, né? Hoje não é nada diferente. O mal quer ter o domínio do coração dos filhos de Deus. E muitos aliados de Satanás, eles se opõem ao povo de Deus, travando batalhas organizadas para combater contra os servos de Deus. Nós precisamos, queridos, estar sempre pronto para expulsar o mal completamente das nossas vidas. Porque só assim, queridos, só assim a derrota dos inimigos de Deus vai ser garantida. O livro de Apocalipse revela para nós que a batalha entre o bem e o mal, ela vai ficar cada vez mais acirrada, cada vez mais intensa. Conforme vai chegando o tempo do fim, ela vai ficando mais intensa. Mas ele também, no mesmo livro do Apocalipse, na mesma carta, essa carta também nos dá a certeza da vitória para que os que se submetem completamente a Deus, como Josué se submeteu, para esses ele garante a derrota total dos que ignoram, como Deus fez lá com os cananitas, né? Então nós precisamos aprender, queridos, que as estratégias de guerra do nosso Deus, elas são infalíveis, só que nós precisamos colocar em prática. E quanto maior for a oposição ao povo de Deus, maior vai ser o combate
e também maior vai ser a vitória caso o povo de Deus haja como Josué agiu, né? Não abrindo mão de nenhum princípio, não abrindo mão de nenhuma orientação de Deus, seguindo à risca. Nós precisamos resistir até o fim, queridos. Nós estamos chegando ao final, nós estamos a poucos momentos antes da volta de Cristo. Creia nisso, queridos. E é por isso que nós precisamos, de verdade, expulsar completamente o mal das nossas vidas. Somente expulsando, não adianta expulsar um pouquinho, não adianta brincar, queridos, não adianta achar que mudar um pouquinho resolve. Não, nós precisamos expulsar completamente o mal das nossas vidas para garantir a vitória sobre os inimigos de Deus, para garantir a vitória de Deus sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço, queridos, e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.